Naquela noite de São João, ninguém sabia que um simples olhar ia despertar a fúria do homem mais temido do sertão. O grito rasgou o ar quente, que nem facão cortando couro seco. Um grito que nasceu das entranhas do sofrimento e ecoou pelo terreiro da fazenda Olho d'Água, calando sanfona, parando quadrilha e gelando o sangue de cristão que ouvia. Era o grito de Sebastião Cordeiro, vaqueiro de coração limpo e 22 anos nas costas, que acabara de ter o olho direito furado por uma vara de ferro em brasa. Tudo tinha começado com um olhar inocente que nem flor no campo. Prestem atenção no que vou contar, meu povo, porque essa história é de arrepiar os cabelos da nuca. A festa de São João do coronel Evaristo Melo fervia no terreiro que nem panela de mungunzá no fogo alto. Sanfoneiros tocavam forrós de fazer defunto dançar, pares se embolavam na quadrilha, fogueiras crepitavam que nem estrelas caídas do céu. Era a festa que juntava toda a redondeza numa mistura de fé e alegria, onde rico e pobre se esqueciam da vida dura por algumas horas abençoadas. Foi quando ela apareceu que nem a aparição da Virgem Maria. Donzela Melo, filha única do coronel, beleza que fazia até Mandacaru se envergonhar de ser feio. Vestido azul de chita nova, cabelos negros que brilhavam mais que noite estrelada, olhos que eram pura poesia de cantador apaixonado. A menina desceu da varanda da casa grande que nem princesa de conto antigo, e todos os homens pararam de respirar por um instante sagrado. Sebastião Cordeiro, encostado na cerca do curral onde guardava o gado do patrão, não conseguiu desviar o olhar daquela visão abençoada. O rapaz era vaqueiro honesto, trabalhador que acordava antes do galo cantar e dormia depois da coruja piar. 5 anos servindo a fazenda com lealdade de cachorro fiel, respeitando todo mundo sem dar trabalho para ninguém. Nunca tinha olhado para a mulher com malícia, nunca tinha desrespeitado alma viva. Por alguns segundos que pareceram eternidade bendita, Sebastião contemplou a moça com a devoção de quem vê santa baixando do altar. Não tinha maldade no olhar, não tinha cobiça suja. Era admiração pura, igual criança vendo estrela cadente no céu do sertão. O coração do rapaz batia como tambor de guerra, mas os pensamentos eram limpos igual água de nascente. Donzela percebeu o olhar distante, virou a cabeça na direção dele, sorriu timidamente igual flor, abrindo para o sol, e baixou os olhos, as faces corando como flor de Mandacaru no tempo das águas. Era momento belo igual verso de cantador, puro como oração de mãe pedindo pela saúde dos filhos. Mas o coronel Evaristo também percebeu, e o sangue dele virou veneno de cobra. Do alpendre da casa grande, o homem observava tudo com olhos de gavião farejando carniça podre. Alto como pau de aroeira, magro como vara de pescar, bigode grisalho e cara de poucos amigos, o coronel Evaristo Melo era conhecido em 3 estados por 2 coisas que todo sertanejo temia: riqueza sem fim e crueldade sem limite. O homem guardava a filha que nem quem guarda diamante bruto no meio de terra de bandido, e qualquer cabra que ousasse olhar para ela com menos que respeito de igreja pagava mais caro que boi gordo na seca grande. O coronel tinha mania estranha, doentia que nem praga de gafanhoto. Achava que todo homem que olhasse para a donzela estava conspurcando a pureza da menina, sujando ela com pensamentos ruins. Já tinha mandado surrar 3 vaqueiros por menos que isso, e todos sabiam que mexer com a filha do patrão era assinar atestado de óbito antecipado. "Sebastião Cordeiro!" berrou de repente, a voz cortando a música que nem machado rachando lenha seca. "Vem cá, seu cabra atrevido!" O som das palavras do coronel ecoou pelo terreiro que nem tiro de bacamarte, silenciando a sanfona, parando a quadrilha no meio do passo. Todo mundo virou para olhar, pressentindo desgraça grande se aproximando que nem nuvem carregada de tempestade. O vaqueiro sentiu o sangue virar gelo nas veias. Sabia que tinha pisado na jaca, mas não imaginava o tamanho da desgraça que ia cair sobre a cabeça dele que nem pedra de pedreira.
Sebastião era rapaz simples, sem malícia, que nunca tinha feito mal para mosca, quanto mais para gente. Caminhou até o alpendre com as pernas bambas, como vara verde no vento forte, tirando o chapéu de palha da cabeça com respeito de quem conhece o lugar dele. Os outros vaqueiros se afastaram igual gado com medo de onça, pressentindo que a coisa ia ficar feia para a banda de lá. Sim, coroné, disse Sebastião, a voz saindo fraca que nem pio de bem-te-vi doente. Tu tava olhando para quê, miserável? Perguntou o coronel, descendo os degraus da varanda devagar, que nem cobra se arrastando para dar o bote mortal. Eu não tava olhando para nada não, coroné, gaguejou o rapaz, o medo fazendo a voz tremer. Não minta para mim, cabra desgraçado! O grito do coronel fez até as estrelas tremerem no céu. Eu vi tu comendo minha filha, com os olhos que nem urubu esfomeado, com carniça fresca. O rosto do coronel estava vermelho que nem pimentão maduro, as veias do pescoço saltadas que nem cipó de aroeira. Todo mundo no terreiro parou para assistir, o medo pesando no ar que nem chumbo derretido. Sebastião tremeu que nem folha de bambu no vendaval de março. Coroné, eu só achei a menina bonita. Não fiz mal nenhum. Não pensei nada de ruim. Mal nenhum? O coronel estava roxo, que nem berinjela podre. Cabra sem vergonha acha que pode cobiçar filha de coronel. Pensa que pode sonhar com o que num é da tua laia miserável? As palavras do coronel saíam que nem cuspida de nojo, carregadas de ódio e desprezo por gente trabalhadora. O homem via os vaqueiros que nem bichos, criaturas sem alma que existiam só para servir os patrões. 4 jagunços apareceram das trevas que nem lobos saindo da toca para cercar cordeiro perdido. Homens brutais, acostumados a fazer o serviço sujo do patrão sem pestanejar, sem ter dó nem piedade de criança de peito. Eram os braços armados da crueldade do coronel, sempre prontos para aplicar castigo desumano em quem desagradasse o patrão. Pelo amor da Virgem Santíssima, coroné, suplicou Sebastião, caindo de joelhos no chão batido do terreiro. Eu não fiz nada demais, só olhei. Olhar não mata ninguém, não ofende ninguém. O vaqueiro chorava que nem criança apanhando, as lágrimas descendo pelo rosto queimado de sol. Todo mundo que assistia sentia o coração apertar, porque Sebastião era conhecido como rapaz bom, trabalhador honesto que nunca tinha dado problema para ninguém. Ah, não mata? O coronel riu, um riso gelado que nem vento de cemitério na madrugada. Pois então, vou fazer com que tu nunca mais olhe para o que não deve, seu miserável desgraçado. O homem fez sinal para os jagunços com um movimento seco da cabeça. 2 pegaram Sebastião pelos braços que nem quem segura boi brabo para marcação, segurando firme para ele não conseguir se mexer. O 3º jagunço trouxe uma vara de ferro que estava sendo aquecida na fogueira da festa, a ponta brilhando vermelha que nem olho do capeta saindo do inferno. Não, pelo amor de Deus, gritou o vaqueiro, se debatendo que nem peixe fora d'água. Tenha dó, coroné, tenha piedade, eu tenho família para sustentar. Mas os braços que prendiam Sebastião eram duros que nem tronco de aroeira velha. E o coronel Evaristo tinha coração mais frio que pedra de rio no inverno, alma mais seca que caatinga na seca grande. Segura firme, cambada, disse ele para os jagunços, pegando o ferro em brasa das mãos do capanga. Quero que todo mundo veja o que acontece com quem ousa profanar minha filha com o olhar sujo. A lua minguante cortava o céu que nem cicatriz de prata quando Pedro Cordeiro chegou às serras do Angico, lugar que até o vento respeitava. Ali, escondido entre pedras que pareciam dentes de monstro antigo, ficava o covil do bando mais temido e respeitado de todo o Nordeste brasileiro. O lugar onde coronel safado e delegado ladrão viravam um pesadelo andante só de imaginar o nome que morava naquelas grotas abençoadas pela justiça. Quem conhece sertão sabe que as serras do Angico eram um território sagrado, onde a lei dos homens não valia nada e só imperava a justiça pura de quem defendia os humilhados. Era ali que os oprimidos vinham buscar o que a justiça dos tribunais negava para os pobres.
5 cangaceiros surgiram das sombras antes mesmo de Pedro desmontar do jumento cansado. Mosquetões apontados, que nem dedos acusadores, chapéus de couro baixos sobre os olhos que brilhavam na escuridão, alpercatas pisando silenciosas, que nem patas de onça espreitando presa. "Parado aí, cabra!" disse o primeiro, voz áspera que nem casca de mandacaru. "Quem é você e o que quer nas terras do capitão Lampião?" Só de ouvir o nome do rei do cangaço, Pedro sentiu um arrepio de esperança subir pela espinha que nem corrente elétrica. Lampião era o nome que todo sertanejo pronunciava com respeito misturado com medo. A lenda viva que fazia Coronel Cruel suar frio só de pensar. "Pedro Cordeiro, irmão de Sebastião Cordeiro", respondeu sem medo na voz, porque quem busca justiça não precisa ter medo de justiceiro. "Vim buscar justiça para meu irmão. Foi mutilado por um coronel covarde que queima olho de trabalhador honesto." Os cangaceiros se entreolharam com aquele olhar de quem conhece a crueldade do mundo. Pedido de justiça por mutilação era passaporte direto para o reino de Virgulino Ferreira, porque o capitão do cangaço não tolerava maldade contra inocente. "Volta Seca!" chamou um deles. "Vai buscar o Corisco. Tem cabra aqui querendo falar com o capitão por causa de mutilação." Das trevas, apareceu uma figura que fazia Valente tremer só de ver. Corisco, o diabo loiro, braço direito de Lampião, nome que corria o sertão que nem fogo na mata seca. Cabelos claros brilhando na luz da lua, olhos azuis frios que nem gelo do sertão. Cicatrizes no rosto contando histórias de 100 batalhas vencidas contra a injustiça. "Mutilado como, rapaz?" perguntou Corisco, cuspindo na pedra seca com nojo antecipado. "Furaram o olho do coitado com ferro em brasa", respondeu Pedro, a voz embargada pela dor do irmão. "Na frente de todo mundo numa festa de São João. Só porque o pobre olhou para a filha do coronel que nem quem admira flor bonita." Um silêncio pesado, que nem chumbo derretido, caiu sobre o grupo de cangaceiros. Até os mais empedernidos do cangaço, acostumados com violência e morte, sentiam um nojo de crueldade gratuita contra trabalhador inocente. Mutilar gente por causa de olhar era a maldade que ofendia até o diabo. "Oxente, que crueldade sem tamanho!" murmurou um dos cangaceiros se benzendo. "Isso não é coisa que cristão faça." "Segue o Luiz Pedro", ordenou Corisco, apontando para o cangaceiro mais próximo. "Ele leva você até o capitão, mas vai devagar e mantém as mãos onde a gente pode ver, porque aqui não brinca em serviço." Pedro seguiu o cangaceiro por trilhas estreitas que serpenteavam entre rochas gigantes, caminhos que só quem conhecia como a palma da mão conseguia encontrar no escuro da noite. O cheiro de pólvora e couro curtido ficava mais forte a cada passo que davam serra acima. Som de vozes baixas conversando, metal batendo em metal sendo afiado, lenha estalando em fogueiras espalhadas. Como minha avó dizia, quando você chega perto da justiça verdadeira, até o ar fica diferente, carregado de esperança e medo misturado. Era exatamente isso que Pedro sentia subindo aquela serra abençoada. Dobraram numa curva entre rochedos que pareciam portões do céu, e Pedro viu a cena que ficaria gravada na memória para sempre, até o dia que Deus chamasse ele para prestar contas. No centro de uma clareira natural cercada de rochas gigantes que nem muralhas de castelo antigo, uma fogueira grande iluminava o acampamento do bando mais famoso do sertão. Cangaceiros espalhados pelo acampamento, uns limpando armas com carinho de quem cuida de filhos, outros consertando gibões de couro furados por balas inimigas, alguns tocando viola e cantando baixinho histórias de valentia e justiça. E ali, sentado numa pedra lisa que nem trono de rei, estava o homem que fazia poderoso perder o sono. Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, o capitão do cangaço, afiando a peixeira com movimentos lentos e precisos, rituais de quem conhece o valor de uma lâmina bem amolada. Cada movimento era calculado, cada gesto tinha propósito, que nem padre celebrando missa da justiça. Sem levantar os olhos claros do trabalho sagrado que fazia,
Lampião falou com voz que fazia o próprio vento parar de soprar para escutar. Pedro Cordeiro, irmão de Sebastião Cordeiro, vaqueiro honesto da fazenda Olho d'Água. A voz era calma, que nem água de rio, mas carregada de autoridade que fazia a montanha se curvar. Sei quem você é, rapaz, e sei que Evaristo Melo queimou o olho do seu irmão, que nem marca de gado no ferro quente. Pedro parou de respirar, os olhos arregalados de espanto. Como é que Lampião já sabia de tudo que tinha acontecido na fazenda? As notícias voam mais ligeiro que urubu no céu limpo do sertão, meu rapaz. Continuou Virgulino, testando o fio da lâmina no polegar com cuidado de artista. Coronel, que mutila trabalhador por causa de olhar, já assinou a própria sentença de morte com ferro em brasa. Maria Bonita apareceu no círculo de luz da fogueira, trazendo café fumegante numa cuia de cabaça. Vestido vermelho de chita, ondulando no vento noturno que nem bandeira de guerra. Olhos que brilhavam com indignação justa de quem conhece o sofrimento dos humilhados. Virgulino, disse ela com voz doce, mas firme, que nem ferro temperado. Homem que queima olho de gente honesta por causa de bobagem merece conhecer o inferno ainda em vida, meu bem. Ao redor da fogueira, outros cangaceiros famosos se aproximaram para ouvir a conversa que podia mudar o destino de mais um poderoso cruel. Moita brava, homem calado que nem pedra, mas letal com a peixeira que nem cobra peçonhenta. Volta seca, atirador certeiro que acertava moeda no ar. Sabino, jovem corajoso que nem leão novo, defendendo a cria. Lampião guardou a peixeira na bainha de couro e se levantou devagar que nem montanha crescendo. Quando o capitão ficava de pé, parecia crescer que nem sombra na parede ao meio-dia. E a autoridade saía dele que nem cheiro de pólvora queimada. Senta aqui do meu lado, Pedro, disse, apontando para uma pedra lisa ao lado da fogueira que crepitava. E conta tudo direitinho, sem deixar nada de fora. Quero saber cada detalhe da covardia desse miserável filho da mãe. Pedro contou tudo desde o começo. A festa de São João alegre, o olhar inocente do irmão admirando a beleza da moça, a fúria doentia e sem razão do coronel, a mutilação bárbara feita na frente de todo mundo que nem espetáculo de circo. A cada palavra que Pedro falava, o rosto de Lampião ficava mais sombrio que nuvem de tempestade carregada de raios e trovões. Os punhos se fechavam devagar, os maxilares se apertavam e os olhos claros brilhavam com fogo de vingança justa. Ao redor da fogueira, os cangaceiros murmuravam palavrões baixinhos, a raiva crescendo que nem fogo ateado em palha seca. Todo mundo ali conhecia a injustiça, todo mundo já tinha sofrido nas mãos de poderosos cruéis. Quando Pedro terminou de contar a história dolorosa, o silêncio pesou que nem lápide de cemitério sobre defunto recém-enterrado. O amanhecer pintava o céu de rosa que nem flor de mandacaru, quando os cascos dos cavalos começaram a martelar a estrada empoeirada que levava à fazenda Olho d'Água. 20 cangaceiros cavalgavam em formação de guerra, que nem procissão de morte, cortando a caatinga silenciosa e respeitosa. Na frente de todos, imponente que nem monumento da justiça, Lampião montado no cavalo baio, chapéu de couro enfeitado baixo sobre os olhos que brilhavam que nem lâminas afiadas sob o sol nascente. A peixeira na cintura reluzindo que nem promessa de vingança. Cartucheiras cruzadas no peito carregadas com balas da justiça divina. Quem já viu o sertão na madrugada sabe que o silêncio daquelas horas é sagrado. Mas naquela manhã, até os passarinhos calaram o bico, pressentindo que algo terrível ia acontecer. O vento carregava cheiro de capim seco e poeira vermelha misturado com o perfume pesado da vingança que se aproximava que nem nuvem carregada. Maria Bonita cavalgava logo atrás do marido, rifle Winchester cruzado no peito que nem cruz de guerra, cabelos negros presos com um lenço vermelho que tremulava no vento da manhã que nem bandeira de batalha.
Os olhos dela brilhavam com sede de justiça que corria nas veias de todos os oprimidos do sertão. "Quanto falta para chegar, capitão?" perguntou Volta Seca, verificando pela terceira vez a munição do mosquetão que carregava com carinho de pai. "Uma légua de terra batida", respondeu Lampião sem tirar os olhos da estrada empoeirada à frente. "E quando chegar lá, quero que todo mundo lembre de uma coisa. Hoje não é dia de piedade nem perdão. É dia de justiça pura e simples." Corisco, que cavalgava do lado direito da formação, ajustou a cartucheira e sorriu que nem quem se prepara para a festa de São João, mas festa regada a sangue de vingança. "Capitão, esse coronel tem fama de ser escorregadio que nem peixe ensaboado, capaz de tentar escapulir que nem preá assustado. Se tentar fugir, a gente alcança antes que ele consiga montar no cavalo", respondeu Lampião, a voz fria que nem pedra de rio no inverno. "Se tentar lutar, a gente ensina que justiça não se vence com jagunço de aluguel. Se tentar implorar, a gente lembra ele do grito que Sebastião deu quando o ferro queimou o olho dele." Jitirana, que conhecia cada trilha da região que nem conhecia os próprios dedos, apontou para uma elevação coberta de catingueira à direita da estrada. "Capitão, dali de cima da serra dá para ver toda a fazenda que nem urubu vendo carniça. Casa grande, curral, terreiro, tudo. E tem uma descida boa para os fundos se precisar sair correndo que nem diabo fugindo de cruz." "Informação boa, Jitirana", disse Lampião, estudando o terreno com olhos de militar experimentado. "Em Moita Brava, você leva 5 homens e cerca os fundos da Casa Grande. Sabino, você vai com Luiz Pedro pro lado do curral. Se algum jagunço tentar escapar, que nem rato de navio afundando, pode atirar sem dó." Os cangaceiros assentiram em silêncio pesado. Cada um conhecia seu papel na dança mortal, que estava prestes a começar. Coreografia da vingança ensaiada em dezenas de outras fazendas onde a justiça tinha que ser feita na ponta do rifle. O sol subia devagar no céu azul sem nuvens e o calor da manhã começava a esquentar as pedras da estrada. Nem bicho do mato ousava fazer barulho, que nem se a própria natureza soubesse que algo sangrento ia acontecer naquelas terras amaldiçoadas pela crueldade. A fazenda Olho d'Água apareceu no vale que nem covil de serpentes venenosas. Casa grande branca de 2 andares com varanda ampla de colunas, curral grande cercado de aroeira onde o gado rugia baixinho. Terreiro espaçoso, onde ainda restavam cinzas frias da fogueira de São João, onde toda desgraça tinha começado 3 dias antes. Lampião ergueu a mão fechada num punho, sinal combinado para parar o bando atrás de uma moita de catingueira seca. Todo mundo obedeceu no mesmo instante, que nem soldados bem treinados respondendo a comando de general experimentado. "Lidem bem esse lugar", disse Virgulino com voz que cortava o ar que nem lâmina afiada. "Ali naquele terreiro foi onde o coronel Evaristo queimou o olho do pobre Sebastião que nem marca de gado no ferro. E ali na varanda foi onde o miserável assistiu à crueldade que nem quem vê espetáculo de circo." Todos os cangaceiros olharam para o terreiro que parecia normal na luz dourada da manhã. Mas quem sabia da história podia quase ouvir o eco fantasmagórico do grito de dor que tinha rasgado a noite 3 dias antes. "Maria", disse Lampião, olhando para a companheira de vida e batalha, "você fica aqui na retaguarda com 3 homens de guarda. Se aparecer soldado da volante ou reforço do governo, faz o sinal combinado atirando 3 vezes para o alto." "Pode deixar comigo, meu bem", respondeu ela, carregando o rifle com um movimento seco e preciso. "Nem formiga passa por essa estrada sem eu ver e dar o alarme." Corisco cuspiu na terra vermelha e verificou a garrucha pela 4ª vez, ansioso para a ação que estava por vir. "Capitão, esse coronel tem fama de ser escorregadio, que nem peixe ensaboado e covarde que nem hiena. Capaz de tentar fugir pelos fundos, que nem ladrão de galinha. Se tentar fugir, a gente alcança antes que ele consiga respirar 2 vezes", disse Lampião, frio que nem pedra de cemitério na madrugada.
Se tentar lutar, a gente ensina que justiça não se vence com dinheiro nem jagunço de aluguel. Se tentar implorar misericórdia, a gente lembra ele, palavra por palavra, do que Sebastião gritou quando o ferro em brasa tocou o olho dele. Os cangaceiros se espalharam pelas posições combinadas, que nem água se espalhando pelo terreno. Em questão de minutos precisos, a fazenda estava cercada que nem curral no dia da marcação do gado. Cada saída vigiada por olhos atentos, cada esconderijo descoberto e controlado, cada rota de fuga cortada por homens armados até os dentes. O capitão do cangaço desceu do cavalo devagar que nem predador se aproximando da presa. As alpercatas de couro tocando a terra batida que nem patas de onça espreitando. Cada passo era calculado com precisão militar. Cada movimento uma ameaça que crescia que nem sombra no fim da tarde. O sol batia nas costas largas de Lampião, criando uma sombra comprida que parecia se esticar em direção à casa grande que nem dedo acusador apontando para o covil da maldade. Do curral, cercado de aroeira, os vaqueiros que cuidavam do gado pararam de trabalhar na mesma hora. Reconheceram imediatamente a figura que fazia Coronel Cruel suar frio e perder o sono. Chapéu de couro enfeitado com moedas, gibão de vaqueiro com bordados de linha dourada, peixeira reluzindo na cintura, cartucheira cruzada no peito largo. Era Lampião em pessoa. O nome que os poderosos sussurravam com medo nas conversas de alpendre e os pobres pronunciavam com esperança santa nas orações da noite. Ave Maria Santíssima, murmurou um dos peões, se benzendo 3 vezes seguidas. É o capitão Lampião em pessoa. Se ele veio até aqui, é porque alguém vai pagar muito caro pela maldade que fez. Cala essa boca e não se mexe nem para coçar, sussurrou outro vaqueiro, tremendo que nem vara verde no vendaval. Se ele tá aqui, é porque nosso patrão fez alguma coisa muito feia. E quando o Lampião vem cobrar dívida, não sobra nem pena de galinha. Na casa grande de paredes caiadas, o coronel Evaristo estava tomando café da manhã, servido em porcelana fina, quando ouviu o barulho característico dos cascos parando no terreiro da frente. Levantou da mesa de mogno polido, a barriga se agitando por baixo do colete de linho branco importado, e foi até a janela grande dar uma espiada para ver quem ousava chegar sem avisar. O que viu fez o sangue virar gelo nas veias e o coração quase parar de bater. Santos do céu! Gaguejou que nem criança assustada, a xícara de porcelana inglesa tremendo na mão suada. É Lampião, o diabo em pessoa veio me buscar. O coronel Evaristo gritou para os 12 jagunços que mantinha espalhados pela fazenda, homens armados e pagos para proteger a propriedade de invasores e ladrões. Mas a resposta que veio pelos gritos desesperados não foi nem de longe a que o coronel esperava ouvir. Volta Seca e Sabino tinham cercado metade dos homens antes mesmo deles conseguirem pegar nas armas guardadas. Os outros jagunços estavam presos entre Moita Brava, controlando os fundos da casa, e Luiz Pedro dominando completamente a área do curral. "Patrão!" gritou um jagunço desesperado da janela dos fundos. "Estamos cercados que nem rato em ratoeira. Tem cangaceiro armado por todo lado da fazenda." O coronel sentiu as pernas bambearem que nem vara verde, o suor frio descendo pela testa e molhando o bigode grisalho. Sempre soube que um dia a conta dos desmandos podia chegar para cobrar juros altos, mas nunca imaginou que seria tão rápido nem tão implacável. Lampião parou bem no meio do terreiro, exatamente no local sagrado, onde 3 dias antes, Sebastião tinha gritado de dor que nem animal sendo sacrificado. Olhou para a casa grande com olhos que cortavam que nem lâmina e berrou com voz que fez as telhas da casa tremerem. "Coronel Evaristo Melo, sai daí de dentro, seu cabra covarde. Chegou a hora de acertar as contas pendentes." O brado ecoou pelos 4 cantos da fazenda que nem trovão rachando montanha de pedra. Os pássaros voaram assustados das árvores. O gado no curral começou a berrar de nervoso. Até as galinhas no terreiro se calaram de medo. Silêncio mortal.
pesou sobre a fazenda que nem chumbo derretido. Só o vento quente mexendo as folhas secas do juazeiro e o barulho distante do gado se agitando no curral. Eu disse para sair, coronel miserável. Não me obrigue a subir e arrancar você pelos cabelos que nem quem arranca erva daninha. A voz de Lampião carregava autoridade que fazia até pedra tremer, misturada com ódio justo de quem viu maldade demais sendo feita contra inocente. A porta principal da casa grande rangeu devagar, que nem portão de cemitério se abrindo. O coronel Evaristo apareceu na varanda ampla, pálido que nem defunto recém-saído do caixão, suando mais que boi correndo na seca grande. As mãos tremiam tanto que mal conseguia se segurar no corrimão de madeira. O que você quer aqui na minha propriedade, Lampião? Gaguejou, tentando soar autoritário, mas a voz saindo fina que nem pio de bem-te-vi doente. Vim cobrar uma dívida de sangue que você contraiu 3 dias atrás, respondeu Virgulino, caminhando lentamente em direção à varanda, que nem predador se aproximando da presa ferida. Cada passo soava que nem martelo pregando prego no caixão da maldade. A dívida do ferro em brasa que você usou para queimar o olho de Sebastião Cordeiro, que nem marca de gado. Eu não sei do que você está falando. O coronel tentou negar, mas a voz saía fraca. O cabra foi atrevido. Estava desrespeitando minha filha. Merecia castigo. Atrevido? O grito de Lampião fez até os urubus voarem das árvores secas. Um vaqueiro honesto e trabalhador olhar para uma moça bonita numa festa é atrevimento? E você queimar o olho dele que nem marca de animal é o quê, seu miserável? A indignação na voz do capitão era pura, verdadeira, carregada de justiça que vinha das profundezas da alma. Lampião tinha visto muita maldade na vida, mas crueldade gratuita contra trabalhador inocente era coisa que mexia com as entranhas dele. Corisco apareceu do lado direito da casa, mosquetão apontado que nem dedo acusador, o rosto marcado pelas cicatrizes, brilhando de ódio justo. Moita Brava surgiu pela esquerda da varanda, peixeira reluzindo na mão que nem língua de cobra pronta para o bote. O coronel estava cercado que nem rato em ratoeira sem saída. "Desce aqui agora, coronel covarde!" berrou Lampião, a voz ecoando que nem rugido de onça enfurecida. "Desce e vem pro meio do terreiro. É hora de você sentir na própria pele cada segundo de dor que o pobre Sebastião sentiu." Não vou descer de jeito nenhum", gaguejou Evaristo, recuando pro fundo da varanda que nem bicho acuado. "Você não tem autoridade nenhuma aqui na minha propriedade." Lampião riu alto. Um riso seco, terrível, gelado que nem vento de cemitério na madrugada, que não tinha alegria nenhuma, nem sombra de humor. "Autoridade?" Puxou a garrucha da cintura num movimento rápido que nem raio cortando nuvem. O metal brilhou no sol da manhã que nem estrela de morte. "Rapaz ignorante, a única autoridade no sertão é a justiça. E hoje ela chegou montada a cavalo para cobrar sua dívida de sangue, coronel miserável." Apontou a arma direto para o peito largo do coronel, o dedo firme no gatilho. "Você pode descer por bem ou por mal", continuou cada palavra pesando que nem chumbo derretido. "Mas vai descer, sim, senhor, porque o sangue inocente de Sebastião Cordeiro clama por vingança desde o céu." Nesse momento tenso, Donzela Melo saiu correndo desesperada da casa, os cabelos negros soltos esvoaçando, o vestido azul da festa ainda sujo de lágrimas dos últimos 3 dias. "Capitão Lampião!" gritou ela, jogando-se quase de joelhos. "Pelo amor de Deus e da Virgem Santíssima, meu pai não é homem ruim de coração. Ele só quis me proteger como pai protetor." O cangaceiro olhou para a menina bonita de 16 anos. Era realmente formosa que nem Sebastião tinha visto na festa. Mas beleza nenhuma no mundo justificava crueldade contra inocente. "Escuta bem, menina", disse Lampião, tirando o chapéu de couro da cabeça em respeito à moça.
mas mantendo a voz firme que nem rocha. Seu pai não protegeu você coisa nenhuma. Ele mutilou um rapaz trabalhador e honesto que só admirou sua beleza, que nem quem admira a flor do campo. Isso não é proteção. É crueldade pura e simples. Mas, capitão, volta para dentro de casa. Cortou Lampião, firme, mas sem brutalidade desnecessária com a menina inocente. O que vai acontecer aqui não é para olhos de moça. É conversa de homem com homem. Corisco se aproximou mais da varanda, o dedo nervoso no gatilho do mosquetão carregado. Capitão, quer que eu desça esse coronel na bala ou prefere ele vivo para sentir o gosto da justiça? Lampião olhou para o coronel que tremia na varanda que nem folha no vendaval de março. Depois, olhou para o local sagrado onde Sebastião tinha sofrido a mutilação. A conta ia ser paga igualzinha, sofrimento por sofrimento. Vivo, disse ele, guardando a garrucha na cintura. Bem vivo e consciente. Porque ele vai sentir na própria pele cada segundo de dor que o pobre Sebastião sentiu quando o ferro queimou o olho dele. O coronel caiu de joelhos na varanda, chorando que nem criança castigada, a dignidade perdida, que nem folha levada pelo vento. Pelo amor de Deus, Lampião, eu tenho família para cuidar, tenho uma filha para criar ainda. Sebastião também tinha família. O grito cortou o ar que nem facão afiado. E isso não impediu você de mutilar ele que nem animal sendo marcado no ferro. Lampião subiu os degraus da varanda que nem fera subindo na presa ferida. Agarrou o coronel pelo braço gordo e o arrastou para baixo sem dó nem piedade. Luiz Pedro, gritou para o cangaceiro. Acende uma fogueira grande bem aqui no meio e traz o ferro mais pontudo que conseguir achar. O ferro começou a esquentar no fogo que crepitava, a ponta ficando vermelha que nem olho do diabo, saindo direto do inferno. O coronel Evaristo, amarrado firme no mesmo tronco de aroeira onde costumava mandar castigar seus vaqueiros desobedientes, olhava com horror crescente a própria medicina amarga sendo preparada com cuidado. Não faça isso comigo, Lampião. Eu pago quanto você quiser, 500 contos de réis, 1000 contos, dinheiro maldito. Lampião cuspiu no chão seco com nojo. Você acha que Sebastião perdeu o olho por causa de dinheiro, seu miserável? Puxou a peixeira da bainha, a lâmina afiada cortando a luz do sol que nem espelho de prata brilhante. Isso aqui é questão de justiça pura, coronel. Justiça que você negou para um trabalhador honesto e inocente. Os vaqueiros da fazenda se aproximaram devagar, formando círculo respeitoso ao redor do tronco. Era a primeira vez na vida que viam o patrão poderoso indefeso, com medo, suplicando misericórdia que nem qualquer mortal. 3 horas depois da justiça ter sido feita na fazenda Olho d'Água, a notícia já voava pelo sertão que nem fogo na palha seca, correndo de boca em boca pelos povoados, pelas vendas, pelos terreiros onde o povo se reunia para conversar sobre a vida. Lampião vingou o olho de Sebastião. O coronel cruel aprendeu na própria pele. Quem mutila trabalhador honesto paga com a mesma moeda de ferro e fogo. Prestem atenção no que vou contar, meu povo, porque essa história mexeu com o sertão inteiro, que nem pedra jogada na água parada. Cada pessoa que escutava e recontava a história sentia um arrepio de satisfação subindo pela espinha, porque finalmente alguém tinha feito justiça contra a crueldade dos poderosos. Na fazenda Olho d'Água, a transformação foi instantânea, que nem raio cortando nuvem carregada. Os vaqueiros que sempre abaixaram a cabeça para o coronel Evaristo, agora caminhavam eretos que nem homens livres, peito aberto para o mundo, olhar firme e cheio de dignidade recuperada. Antônio Firmino, vaqueiro velho e sofrido que conhecia cada palmo daquela terra, foi escolhido pelos próprios companheiros como novo capataz. O homem organizou o trabalho de forma justa pela primeira vez em décadas de sofrimento. A partir de hoje, disse ele, reunindo os homens no mesmo terreiro, onde a justiça tinha sido feita,
Aqui não tem mais mutilação de gente inocente, não tem mais castigo desumano para quem não merece. Vamos trabalhar honesto que nem sempre fizemos, mas agora com dignidade de gente que nem Deus quis. O coronel Evaristo, com o olho vendado e a soberbia quebrada, que nem galho seco no vendaval, assistia de longe pela janela da casa grande. A filha donzela cuidava do pai ferido, mas agora a menina entendia que a proteção obsessiva dele tinha custado caro demais para o povo trabalhador. Pela primeira vez na vida, via com clareza o sofrimento que a família tinha causado aos humildes. 2 semanas depois da justiça ter sido feita, Lampião e o bando acampavam numa grota escondida na Serra da Boa Vista, lugar abençoado onde só chegava quem conhecia os caminhos secretos da Caatinga. Maria Bonita cozinhava carne de cabrito no fogo de lenha seca, enquanto os cangaceiros limpavam as armas e contavam histórias das vitórias da justiça. "Capitão", disse Corisco, afiando a peixeira na pedra com movimentos precisos. Desde que fez justiça na fazenda Olho d'Água, já chegaram 8 pedidos de socorro de gente sofrida. Parece que todo o sertão está acordando para o fato de que existe quem defenda os fracos contra os poderosos cruéis. Lampião estava sentado numa pedra lisa, consertando uma alpercata que tinha furado na última cavalgada. Levantou os olhos claros e sorriu que nem quem conhece o peso das próprias ações no mundo. "É assim mesmo, Corisco", respondeu com sabedoria de quem entende a vida. "Quando você faz uma justiça que presta de verdade, ela se espalha que nem semente boa no vento. E quem estava sofrendo calado há anos vem buscar ajuda porque viu que existe esperança." Maria Bonita se aproximou trazendo café forte e cheiroso numa cuia de cabaça. "E quais são os pedidos dessa vez, meu bem?" "Tem coisa de deixar a gente com ódio, Maria", disse Volta Seca, que guardava os recados numa bolsa de couro curtido. "Tem um prefeito ladrão em Afogados da Ingazeira que está roubando verba destinada para a escola das crianças. Tem um comerciante safado em Tabira que está vendendo remédio vencido para os doentes que não podem pagar caro. E tem um fazendeiro maldito em São José do Egito que está obrigando as filhas dos vaqueiros a trabalhar de graça na casa grande." Lampião cuspiu no chão com um nojo profundo. "Trabalho forçado de menina inocente? Esse safado desgraçado tá pedindo uma visita urgente dos meus mosquetões." "Tem mais maldade ainda, capitão", continuou Volta Seca com raiva na voz. "Um delegado corrupto em custódia que tá prendendo gente inocente só para pegar suborno das famílias desesperadas. E disse que quem não pagar a propina apanha na cadeia até sangrar. Delegado corrupto é pior que bandido comum", rosnou Lampião, apertando os punhos com força. "Bandido a gente sabe que é bandido desde o começo. Delegado corrupto engana o povo simples com farda de autoridade do governo." Foi nesse momento que um galope distante ecoou entre as pedras da serra. Os cangaceiros pegaram nas armas por instinto de guerra, mas Lampião ergueu a mão para acalmar o grupo. "É cavalo conhecido pelos cascos", disse ele, reconhecendo o som que se aproximava. "É o Pedro Cordeiro voltando." De fato, minutos depois, o irmão de Sebastião apareceu na entrada da grota, montado no mesmo jumento que tinha usado para buscar Lampião dias antes. Mas desta vez vinha sorrindo que nem criança ganhando presente, com lágrimas de gratidão descendo pelo rosto queimado de sol. "Capitão Lampião", gritou ele, descendo da montaria cansada. "Vim agradecer de coração. Meu irmão Sebastião está muito melhor. O olho não volta nunca mais, mas ele disse que a alma dele sarou completamente quando soube que o coronel Cruel pagou pela maldade." "Que bom saber disso, rapaz trabalhador", respondeu Lampião, genuinamente satisfeito com a notícia. "Sebastião é cabra corajoso e honesto. Vai aprender a enxergar o mundo com um olho só e continuar sendo o homem de bem que sempre foi." "E como estão as coisas na fazenda maldita?" perguntou Maria Bonita com interesse. "Tudo mudou que nem mágica, Dona Maria." Pedro parecia não conseguir parar de falar de tanta alegria.
O coronel Evaristo não manda mais em ninguém da fazenda. Os vaqueiros elegeram um novo capataz honesto. E a filha dele, a menina Donzela, está ajudando a cuidar dos feridos e doentes da região inteira. Disse que quer compensar o mal que a família fez durante tantos anos. Sabino, o mais jovem do grupo de cangaceiros, riu satisfeito. Olha só que beleza, capitão. Uma justiça bem feita mudou uma fazenda inteira para melhor. Pode mudar o sertão inteiro se a gente souber fazer direito, corrigiu Lampião com sabedoria. Justiça verdadeira é que nem chuva boa, onde cai faz tudo verdejar. Pedro tirou uma trouxinha de pano limpo da sela do jumento. Meu irmão Sebastião mandou isso para o senhor com muito carinho, disse, entregando o embrulho para Lampião. Rapadura caseira, queijo fresco e carne de sol bem temperada. É pouco, mas é feito com gratidão de coração sincero. Lampião pegou a trouxinha com respeito de quem recebe bênção. Comida oferecida por agradecimento tinha sabor de coisa sagrada. Diga pro Sebastião que Lampião não esquece nunca de quem é honesto e trabalhador, disse com emoção verdadeira. E diga que a partir de hoje, se alguém mexer com ele ou com a família, é só mandar recado que a justiça chega montada a cavalo. Depois que Pedro partiu agradecido, chegou uma velha montada numa égua cansada e magra. Capitão, gritou desesperada, me ajude pelo amor de Deus. Um delegado safado prendeu meu neto de 12 anos. Quer 1000 réis para soltar o menino inocente. A raiva subiu no peito de Lampião que nem maré alta. Prender criança inocente para extorquir família pobre? Esse miserável vai conhecer o inferno. Quando os soldados da Força Volante chegaram para prender Lampião, por causa da justiça feita com o coronel Evaristo, encontraram uma lição de guerra que nunca esqueceram até o fim da vida. O tiroteio durou menos que um Padre Nosso rezado com pressa, mas foi suficiente para mostrar a diferença entre soldado de quartel acostumado com sombra e cangaceiro criado no sol bravo da Caatinga. 15 soldados da Força Especial chegaram galopando que nem demônios, uniformizados e armados até os dentes, comandados por um tenente de cara fechada e bigode preto que achava que ia prender o rei do cangaço que nem quem prende galinha no terreiro. Virgulino Ferreira da Silva, gritou o oficial da lei. Em nome do governo, você está preso pela mutilação do coronel Evaristo Melo. Lampião riu alto. Um riso que ecoou entre as pedras da grota, que nem rugido de onça defendendo os filhotes. Lei do governo, gritou de volta com desprezo. Onde estava essa lei quando o coronel queimou o olho de um trabalhador inocente que nem marca de gado? Onde estava a justiça quando os pobres eram mutilados que nem animais? A lei sou eu e meus soldados, berrou o tenente com soberba. E você vai pagar pelo crime que cometeu contra um cidadão de bem. Crime! Volta Seca cuspiu na pedra com nojo. Crime foi o que o coronel fez com Sebastião. Nós fizemos justiça pura. Não existe crime maior que defender quem mutila inocente, tenente, respondeu Lampião, puxando a garrucha. E quem defende criminoso, vira criminoso também. O tiroteio explodiu que nem tempestade de granizo no sertão. Bala assobiava entre as pedras que nem cobra silvando, ricocheteava nos rochedos, levantando faísca e poeira, ecoava pela serra que nem trovão rachando montanha. O cheiro forte de pólvora se espalhou pela grota que nem nuvem de guerra santa. Quando a fumaça baixou e o silêncio voltou, 7 soldados jaziam estirados na entrada da grota, sem vida para contar história. O tenente do bigode preto gemia agarrado numa pedra, uma bala certeira de corisco tendo atravessado o braço esquerdo. Os outros 8 soldados sobreviventes fugiam estrada afora que nem preá assustado, sem coragem de olhar para trás. Leva esse tenente ferido e some da minha vista, gritou Lampião, apontando a garrucha fumegante para os fugitivos. E conta para o seu comandante que Lampião não foge de briga justa, mas também não mata quem já está vencido e implorando. 2 soldados voltaram claudicando, arrastando o oficial ferido.
O homem olhava para Lampião com ódio e medo misturado no rosto pálido de susto. Isso não vai ficar assim, cangaceiro maldito, rosnou ele cuspindo sangue. Vão mandar mais soldado, mais arma, até que você caia como todo bandido cai. Pode mandar o exército inteiro do Brasil, respondeu Virgulino, guardando a arma na cintura. O sertão é grande que nem o mar, e eu conheço cada grota, cada vereda, cada esconderijo que nem conheço a palma da mão. Vocês podem até me pegar um dia, mas antes disso eu vou fazer muita justiça ainda. E assim a lenda de Lampião crescia que nem fogo ateado em mata seca. Cada injustiça corrigida, cada poderoso humilhado, cada fraco defendido, aumentava o respeito e o medo que o nome do rei do cangaço despertava por todo o Nordeste brasileiro. Um mês depois da justiça na fazenda Olho d'Água, o fazendeiro que explorava trabalho de meninas foi encontrado amarrado no próprio portão da casa, com um recado pregado no peito. Quem explora trabalho de criança, vira criança na mão de Lampião. Mudou de vida ou mudou de endereço. O prefeito ladrão de afogados da Engazeira apareceu nu no meio da praça, amarrado no cruzeiro da igreja, com uma placa no pescoço. Ladrão de escola de criança é pior que ladrão de estrada. O delegado corrupto foi achado pendurado de cabeça para baixo no mastro da delegacia, vivo, mas envergonhado. Delegado que prende inocente vira prisioneiro da vergonha. Numa noite de lua nova, acampados numa serra distante, Maria Bonita perguntou para Virgulino: "Você não se cansa dessa vida dura, meu bem? De sempre correr, sempre lutar, sempre ter soldado nas costas?" Lampião olhou para o céu estrelado que brilhava que nem diamante espalhado em veludo preto. O vento noturno trazia cheiro de Jurema e Mandacaru, perfume de liberdade e sertão sem dono. "Canso do corpo, Maria", respondeu com sinceridade. "Canso de correr, de me esconder, de sempre olhar para trás esperando bala de inimigo. Mas a alma não cansa nunca de fazer o que é certo. E enquanto tiver fazendeiro mutilando vaqueiro, enquanto tiver coronel explorando criança, enquanto tiver injustiça no sertão, Lampião vai estar aí para cobrar o preço com juros de sangue." No horizonte distante, uma nuvem de poeira se aproximava devagar na estrada empoeirada. Mas alguém vinha buscar a justiça de Lampião. Mas alguém que tinha sofrido maldade e sabia que só um nome no sertão podia endireitar as coisas tortas. "Vamos saber o que é dessa vez", disse Virgulino, se levantando e checando a garrucha na cintura. Era uma mulher velha montada numa égua cansada, não passava dos 60 anos sofridos. "Capitão Lampião!" gritou ela quando chegou perto. "Um delegado safado prendeu meu neto de 12 anos. Quer dinheiro para soltar o menino inocente." A raiva subiu no peito de Lampião que nem maré alta na lua cheia. Prender criança inocente para extorquir dinheiro de família pobre era a maldade que não perdoava em vida nenhuma. "Levanta daí, senhora respeitável", disse ele, estendendo a mão para a velha. "Conta tudo direitinho, nome do delegado, onde ele mora, quantos soldados tem, e depois a senhora volta para casa tranquila. Porque essa história vai ter fim amanhã mesmo." E a luta continuava sem fim. Sempre ia ter mais um poderoso para enfrentar, mais uma injustiça para consertar, mais uma família humilde para defender. Mas Lampião sabia que enquanto tivesse força no braço e bala na cartucheira, ia continuar fazendo o que tinha nascido para fazer. Lampião não morria. Virava lenda eterna do sertão. "E aí, cabra valente do sertão? Curtiu essa história de coragem, justiça e honra verdadeira? Então não fica aí parado que nem Mandacaru murcho no verão. Bora apertar aquele curtir que nem quem aperta gatilho certeiro. Compartilha com os compadres corajosos e se inscreve nesse canal que conta as verdadeiras façanhas do maior justiceiro que já pisou na Caatinga. Porque as aventuras de Lampião ainda tão longe de acabar e cada caos novo é mais emocionante que o anterior. O sertão tá cheio de histórias bravas esperando por vocês e o rei do cangaço ainda tem muito coronel sem alma e delegado safado para enfrentar. Não percam as próximas traquinagens.
No sertão, quando a injustiça planta, a vingança de Lampião colhe.